Cumprimentar o representante da mesa da Assembleia Municipal, cumprimentar a comunicação social, todos os vizelenses que se encontram aqui presentes e cumprimentar de uma forma especial o Sr. Pereira, que acabou de chegar e que vai ser referenciado por várias vezes aqui no decorrer desta apresentação. Esta apresentação é para nós um momento muito relevante, é também um momento que de certa forma encerra em si um trabalho árduo, muito significativo e muito expressivo por parte dos técnicos da Câmara Municipal de Vizela. E aqui gostaria de começar por dar uma nota que me parece muito relevante e muito importante. Em primeiro lugar, agradecer ao Vice-Presidente que nos está cá por questões profissionais todo o seu empenhamento enquanto responsável das obras municipais e na sua pessoa aos dois técnicos, aos dois arquitetos, o arquiteto Abel e a arquiteta Luísa, que desenvolveram conjuntamente este projeto, provando algo que efetivamente é muito relevante, que é na realidade a Câmara Municipal de Vizela continua a aproveitar os seus técnicos, os técnicos da própria Câmara Municipal, para desenvolver projetos, em vez destes projetos serem desenvolvidos externamente, por custos muito mais elevados, fora da Câmara Municipal e não com tanta essência, com tanta identidade. O projeto que hoje vamos aqui apresentar tem um enquadramento que me parece muito importante e muito relevante e eu vou tentar ser breve face à extensão desta apresentação. Porque nesta apresentação vou fazer a contextualização do edifício do Castelo. Para além de fazer a contextualização, vou apresentar também aquilo que é efetivamente o projeto pretendido para ele, apresentar o que permite passar e evoluir do ponto de vista histórico do edifício até ao presente, todos os passos que foram efetivamente concretizados e, por último e não menos importante, o que é que nós pretendemos e qual o enquadramento deste mesmo edifício. Assim sendo, o enquadramento desta intervenção é um enquadramento inevitável e fatal, que é um enquadramento deste projeto num conjunto de projetos municipais. E faço isto porque, na realidade, a Câmara Municipal de Vizela, e desde que este Executivo assumiu funções, pretende desenvolver não projetos avulsos, mas desenvolver um todo. E depois do desenvolvimento do todo, enquadrar cada um destes projetos na área de intervenção da própria Câmara Municipal. O desenvolvimento como um todo e depois o enquadramento na área do ambiente, o enquadramento na área da cultura, o enquadramento do bem-estar animal, o enquadramento da área do desporto, e é um projeto global para Vizela que, quando terminar estes 4 anos, vamos poder dizer que é um todo perceptível e devidamente enquadrado. Assim sendo, este mandato de 4 anos, tivemos 35 obras municipais, um investimento total de 16 milhões de euros, um investimento como participado na ordem dos 9 milhões de euros e um investimento próprio na ordem de 7 milhões. Importa aqui referir que os 9 milhões e os 7 milhões são voláteis. Por exemplo, a Praça da República, quando assumimos funções, o financiamento andava na ordem dos 20%. Neste momento, o projeto é financiado e comparticipado na ordem dos 100%. O que quer dizer que, com o evoluir do tempo e com a capacidade que a Câmara tem demonstrado em socorrer-se no âmbito comunitário das mais variadas fontes de financiamento, os 9 milhões de euros têm tendência a aumentar, os 7 milhões de euros têm tendência a reduzir. São 35 obras que efetivamente foram executadas, elas encontram-se aqui, e quem olhar com alguma atenção vai perceber que temos obras na área da formação, na área das escolas, temos obras na área da regeneração urbana, no centro urbano e em cada uma das freguesias, temos obras dedicadas à cultura, no meu caso da Casa da Cultura, temos obras dedicadas, por exemplo, ao desporto, os quadros sintéticos, a ciclovia, temos obras que, de certa forma, permite perceber, na realidade, a abrangência que, efetivamente, a Câmara Municipal de Vizela tem tido. Dar uma nota muito importante é que eu diria que destas 35 obras, e do ponto de vista do envelope financeiro, para quantificar as mesmas, praticamente 80% está executado ou em fase de conclusão. Os locais de investimento é muito importante porque muitas das vezes somos acusados, nós autarcas, de fazer um investimento muito direcionado para o centro urbano. Não.
Este é um investimento que se dispersa por todas as freguesias, por todo o território do concelho de Vizela. Agora, dentro do território específico do concelho de Vizela, a Câmara Municipal de Vizela criou ainda um programa mais restrito, que se chama Regeneração Urbana Sustentável, o RUS, que tem como objetivo criar condições para este desenvolvimento sustentável, mas um desenvolvimento sustentável que, de certa forma, faz uma intervenção no nosso cotidiano de todos aqueles que percorrem as principais artérias no concelho de Vizela, procurando com isto fazer uma regeneração urbana, o desenvolvimento ambiental, o incentivo económico, a promoção do património cultural, tornando aqui algo que é muito importante e muito relevante, um conjunto integrado de investimentos, e aqui também 4 anos, 2017-2021, 17 obras municipais, um investimento de 7.800.000 euros, um investimento comparticipado de 5.734.000, um investimento próprio na ordem dos 2 milhões de euros. As obras estão aqui descritas e que, de certa forma, permitem também perceber a versatilidade do investimento que é feito e que, de certa forma, se coaduna entre si. Isto é, existem investimentos que são feitos em determinada área e que, por sua vez, são complementares nas mais variadas áreas de intervenção. Os locais de intervenção estão aqui definidos e permite perceber que há uma polarização, praticamente, da intervenção no seu trabalho. Dar nota que, para além destes investimentos todos que são feitos, a Câmara Municipal de Vizela tem uma estratégia. E esta estratégia passa por, isto vai redimensionar investimento. O investimento que nós fazemos é um investimento que temos como objetivo fundamental que, feito pela Câmara, mas que seja objeto de ampliação pelos particulares. E aqui digo, por exemplo, a criação das lojas consistório, que estamos neste momento em processo de aumento significativo do ponto de vista da análise das candidaturas apresentadas, o prémio Reabilita, incentivar a recuperação das fachadas, a primeira alteração ao regulamento do PDM, que já é, que dá outra versatilidade e que permite, nos dias de hoje, percebermos esses investimentos, e os benefícios fiscais daram na área de comunicação urbana. O Castelo de Vizela. Esta é a imagem que a seguir vamos utilizar, contudo queria aqui dar alguma nota sobre aquilo que foi a evolução histórica do Castelo de Vizela, quer à distância, quer aquilo que foi ainda em 1905, quer mais recentemente com os passos que foram dados por este Executivo, mais concretamente ao longo dos últimos 3 anos. Aqui, falar do Castelo de Vizela é falar do Dr. Armindo Freitas Ribeiro de Fazia, é falar de uma pessoa que foi um político, que foi um médico e que desde sempre tentou procurar aquilo que todos os vizelenses durante várias décadas quiseram para o concelho de Vizela, que era a sua autonomia administrativa. Ele, enquanto grande vizelense, enquanto político e enquanto médico, procurou tornar o seu dia-a-dia investindo naquilo que achava ele que poderia ser um dos símbolos do concelho de Vizela, que foi, sem dúvida, a construção de um edifício que, na realidade, se iria converter no edifício, hipoteticamente, da própria Câmara Municipal de Vizela, os passos do concelho. Ao longo da sua história, este edifício teve várias vertentes. Para além de ser utilizado para várias pessoas residirem neste edifício, foi também o Externato de Vizela, onde vários vizelenses, inclusive o meu pai, teve a possibilidade de estudar. Mais recentemente, e depois do encerramento do Externato, aconteceu a aquisição, ainda no mandato do Dr. Francisco Ferreira, em 2008, e a seguir é executado um projeto para ser feito aí um grande auditório, um centro museológico e uma biblioteca municipal. Mais tarde, entre 2009 e 2017, já no mandato de Dinis Costa, há uma alteração substancial da estratégia definida. Este é praticamente esquecido e
as discussões eram meramente objeto de análise em reuniões de Câmara e Assembleias Municipais, sem haver passos específicos e concretos que viessem a dignificar aquela aquisição e o projeto existente. Quando assumimos funções, a Câmara Municipal de Vizela ainda estava expressamente endividada, uma dívida na ordem dos 13 milhões e meio de euros, e procuramos desde logo não criar um projeto megalómano, atendendo que o nosso objetivo era criar condições para começar, dentro da ação deste Executivo Municipal, ultrapassar aquilo que é um atraso estrutural do Concelho de Vizela. Eu já o disse e volto a repetir, o Concelho de Vizela naturalmente tem é um concelho com determinado atraso estrutural, porque na realidade é um concelho recente, tem apenas 22 anos de história. Nos primeiros 10 anos de história, esse atraso estrutural foi sendo recuperado. Nos segundos 10 anos de história, houve um agudizar, se assim poderemos dizer, desse atraso estrutural, e foi necessário neste mandato começar a fazer a recuperação desse atraso estrutural existente, quer a nível de higiene urbana, quer a nível daquilo que tem a ver com saúde pública, quer a nível daquilo que tem a ver com a pró-animal, quer todas as áreas de intervenção necessitavam efetivamente uma concretização de um conjunto de medidas para recuperar esse atraso estrutural. Ultrapassado está esse atraso estrutural, apresentamos hoje este que será um grande projeto. Desde que assumimos funções até à presente data, uma das nossas preocupações foi desde logo fazer uma limpeza geral, se assim poderemos dizer, dos terrenos envolventes e do próprio edifício. Criámos condições para que aquilo não fosse vandalizado quase que diariamente, e depois tomámos uma decisão que foi, em fevereiro de 2020, criar condições para uma asta pública onde este edifício fosse objeto da construção de um hotel que no mínimo de 4 estrelas e que de certa forma fosse no sentido daquilo que tínhamos previsto, que é efetivamente incentivar a economia local e aproveitar este edifício para que a Câmara Municipal de Vizela não fizesse qualquer tipo de investimento e na realidade ele fosse utilizado para um fim e um bem comum essencial para o desenvolvimento económico do Concelho de Vizela. Atendendo a crise económica e associado ao Covid, o que se verifica é que esta pública não teve qualquer tipo de concorrente e, lamentavelmente, o edifício do Castelo, tantos anos de luto, teve um incêndio ainda significativo numa das suas aulas. Este foi um mandato atípico a esse nível, não me recordo de um mandato com tantas marcas negativas, desde o incêndio do edifício do Castelo, desde o desmoronar do edifício da parte interior da Segurança Social, o próprio Covid. Tivemos que fazer a recuperação do atraso estrutural, mais estas questões todas negativas associadas. E daí que tivemos que começar a tomar medidas. Uma foi criar condições para a contenção de toda a fachada, que ainda contou com um investimento significativo por parte da Câmara Municipal de Vizela, e depois, atendendo que não apareceu nenhum concorrente, fazer efetivamente uma alteração substancial do projeto existente. O projeto existente surge agora com o objetivo de dar uma outra finalidade ao edifício em apreço. Este Executivo Municipal lança este projeto também por algo que é muito importante e muito relevante, que é o contexto que se vive no nosso país. E qual é o contexto, efetivamente? É um contexto onde neste momento se verifica um reforço no âmbito do quadro comunitário e nos faz acreditar que este investimento será objeto de financiamento, por um lado, e por outro lado, num contexto em que nos permite criar condições para alavancar aqui um projeto de enorme dimensão num edifício emblemático para o Concelho de Vizela. O que é que poderemos contar? Vamos poder contar com a utilização deste edifício e a sua recuperação, não só o edifício em si, mas todo o espaço envolvente. Quer aquele que confina com a via que neste momento passa em frente ao castelo, quer aquele que confina com a parte de trás, assim poderemos dizer,
deste edifício. Uma recuperação global que tem como objetivo criar condições para um restaurante, um bar, uma biblioteca, salas de apoio, um mirador e um espaço de ampliação que se consegue ver para albergar o futuro Museu da Mota de Vizela. Associado a isto, também haverão salas específicas e espaços específicos para criarmos um pequeno museu, que será um grande museu no futuro, da luta autonómica do Concelho de Vizela, em particular no Torreão e nas salas que se encontram neste edifício emblemático. Assim sendo, este passo que a Câmara Municipal de Vizela dá é um passo no sentido de avançar com a recuperação do património, neste caso histórico e cultural, mas isto enquadrado num projeto global de regeneração urbana, num projeto global de recuperação do património cultural, porque não é caso único, é nosso objetivo também continuar aquela que é a recuperação do património cultural, como foi o caso do Matadouro na conversão da Casa da Cultura e como é o caso do projeto do auditório que pretendemos fazer no Cineparque. A recuperação do património histórico é estas intervenções que nos permitem, ou pela Câmara Municipal de Vizela, ou incentivando os particulares, fazendo recuperações daquilo que nos pode referenciar enquanto Vizela, um concelho autónomo. A memória descritiva praticamente já a referi anteriormente e assenta naqueles pressupostos daquilo que é o enquadramento do edifício. Vou passar à frente rapidamente porque prefiro explicar com as imagens que vamos obtendo. Este é o alçado nascente, que efetivamente é o principal fachada do edifício. Este é o alçado norte, quem visualiza o edifício, entre aspas, visto do concelho de Vizela. Este é o alçado poente, peço desculpa, poente. Este é um alçado sul, um corte, efetivamente quem possa ver da zona do Zeca Pinto, e este é um corte nascente, para percebermos como é que o edifício passará efetivamente a funcionar. Outro corte a norte, corte a poente, corte a poente novamente. Aqui quem consegue olhar, consegue perceber efetivamente a planta de implantação, visualizando o enquadramento que efetivamente este edifício passa a ter, passa à sua localização. Aproveito esta imagem para que as pessoas possam perceber aquilo que não vão perceber nas imagens 3D, mas que me parece importante ressalvar, que é a atual via que passa em frente ao castelo passa a ser uma praça polivalente para dar apoio às infraestruturas que serão colocadas dentro do edifício, o bar, o restaurante, um café-concerto de apoio, e a passagem passa a ser feita, efetivamente, ligeiramente ao lado. Contudo, é tornado um espaço pedonal, é tornado um espaço para circular viaturas, mas ao mesmo tempo tudo isto passa a ser praticamente uma grande praça. E esta grande praça tem, do ponto de vista do apontamento da arquitetura, o reflexo daquilo que é o torreão principal no chão, na pedra que efetivamente se consegue ver. Agora vamos ter as várias plantas para que possam perceber o funcionamento do edifício, onde este será o piso 0. Na parte do edifício que efetivamente é existente, temos à esquerda um restaurante, temos no centro aquilo que chamamos um espaço comum que vai fazer a distribuição para todo o edifício e para o edifício de trás, e temos à direita um café-concerto. Atrás temos o edifício do Museu da Mota. No piso superior teremos ao lado esquerdo uma biblioteca
voltada sobretudo para a temática do Museu da Moto, e ao lado direito teremos uma sala polivalente de trabalhos, assim poderemos dizer. A parte central, estamos a apanhar neste momento o Torreão. O Torreão, a partir do piso 1, começa a nascer aquilo que nós podemos denominar do Museu da Luta Autonómica, porque ao longo da subida que será feita no Torreão, a partir do piso 1, vamos começar a encontrar objetos da luta autonómica, até encontrar uma sala de exposições na parte superior, que será efetivamente no piso 2. Qual é o objetivo? É neste piso 2, onde vamos encontrar salas mais amplas e que vão recuperar um espaço que neste momento está perdido, serão colocados os objetos da luta autonómica que se vão recuperando ao longo dos últimos tempos e que se irão recuperar nos próximos tempos de futuro também. Dar nota que um dos objetivos é que no final, quando se chega à parte superior do Torreão, para além de se percorrer o processo da luta autonómica do Concelho de Vizela, para além de se evoluir naquilo que é a nossa luta autonómica do ponto de vista de calendário, quando se chega à parte de cima do Torreão, ir-se a ter uma vista sobre o Concelho de Vizela, onde se vê efetivamente o processo da luta autonómica e depois o Concelho de Vizela como um todo. Isto é o último piso, é apenas para referenciar a planta da cobertura. Agora vamos ver os 3D da requalificação deste edifício. Esta é a imagem que terá o edifício quem vê a partir da rotunda dos Lions. Esta é a imagem frontal, onde cumpre destacar a tal praça em frente ao edifício e o reflexo, efetivamente, do Torreão no chão. Esta é uma imagem do Museu da Mota na parte de trás do edifício. Esta é uma imagem que está a sair do edifício, atual edifício do Castelo, em direção ao Museu da Mota. Esta é uma perspectiva para conseguirmos perceber a ligação entre o anterior, o atual edifício e o próprio Museu da Mota. E aqui são outras imagens do próprio edifício. Uma das questões que me parece importante sinalizar é que é objetivo dentro deste projeto manter a gruta que efetivamente sempre existiu e que sempre teve uma importância e uma relevância do ponto de vista de todos os vizelenses, mas de uma forma especial aqueles que estudaram no externato. Que permite perceber uma coisa que é muito importante e muito relevante, que é o edifício que surge atrás, é um edifício de grande dimensão, mas é um edifício com linhas retas e é um edifício em que o posicionamento de todas as janelas é definido e é fixado, tentando evitar a entrada excessiva de luz para não pôr em causa a exposição que temos no edifício em apreço e, neste caso, das motas que a seguir irei apresentar. Será criado também na parte exterior um pequeno parque de estacionamento de apoio ao próprio Museu da Mota. Aqui é uma outra imagem para percebermos a relação entre o primeiro e o segundo edifício e a respectiva recuperação e a sua relação com a rotunda. Isto é uma imagem 3D superior, onde se consegue avaliar de uma forma muito concreta, e aqui gostaria de chamar a atenção das duas claraboias, assim poderemos chamar, dos dois túneis de luz que quisemos criar no próprio edifício, com as imagens 3D do interior se vão perceber claramente, numa tentativa de aproveitar ao máximo a iluminação exterior do edifício, sem ser direta, e a autossustentabilidade do edifício. Isto é quem chega à entrada principal do edifício, no caso concreto do Museu da Mota. Há a sua distribuição para as duas áreas. Haverá umas escadas de acesso e uma caixa de elevadores que ficará no lado contrário,
com enorme dimensão, atendendo ao funcionamento que é pretendido. Caixa de elevadores. Visualizamos também a tal claraboia, se assim poderemos dizer, a caixa de luz associada, que é efetivamente esta. Uma visão do piso superior que permite perceber as linhas retas, um edifício que, apesar da sua dimensão, procuramos não ter um grande investimento do ponto de vista daquilo que é o orçamento municipal. E aqui vamos ver uma imagem. Já podemos ter uma percepção mais real daquilo que é o nosso objetivo do ponto de vista da nossa relação com os dois edifícios e da relação destes edifícios com o espaço que efetivamente temos no local. Depois de explicar mais ou menos daquilo que efetivamente nós pretendemos para o primeiro edifício e a recuperação do edifício, nós deparamos-nos sempre com um problema associado a este edifício, que é o problema de a maior parte das pessoas não têm a percepção de que este edifício é um edifício que tem uma fachada muito forte, muito expressiva, mas ao mesmo tempo este edifício praticamente não tem profundidade. Quem olha para a planta deste edifício, quem olha e vê de cima este edifício, é que consegue perceber o quanto é difícil trabalhar este edifício, porque ele praticamente é um corredor com determinada expressão e muito longo do ponto de vista daquilo que é o seu pano de intervenção, mas muito curto do ponto de vista daquilo que é a sua profundidade. E por isso é que nós tentamos estabelecer aqui dois edifícios distintos que se relacionam entre si e que na realidade têm uma relação do ponto de vista da sua filosofia, mas um que recupera na sua essência as linhas do existente, criando espaços mais amplos e sendo a plataforma de entrada, e um outro que na realidade, pelas suas linhas retas, pela sua, por ser um edifício clean, por ser um edifício que não tem grandes curvas, por ser um edifício muito simples, não vai roubar em nada a importância, a beleza e aquilo que efetivamente nós procuramos, que é a relevância que o edifício do Castelo tem para nós. A nossa preocupação do ponto de vista do Museu da Mota foi a funcionalidade, a capacidade e a dimensão. A pergunta que se deve fazer é, e por isso é que eu agradeci ao Sr. Pereira que se encontra aqui, porquê do Museu da Mota, porquê a sua construção, porquê efetivamente juntarmos um edifício com uma história tão significativa, tão expressiva, a um fim que na realidade, se não fosse o Sr. Pereira, não tinha absolutamente nada a ver com a nossa história, com a nossa essência, com as nossas tradições. Mas apesar de não ter a ver com a temática em si,
naquilo que é, o que diz ela pretende ser, que é ser cada vez mais destino turístico, colocar um museu desta dimensão, desta qualidade, com esta expressão, com esta quantidade e com esta mais-valia, que já vamos passar a ver, porque até eu visitar o Museu de Sr. Pereira, que tem neste momento, quando me falavam, eu nunca tinha a percepção de tudo isto que eu acabei de referir. E só depois de ver, e só depois de conhecer, e só depois de, efetivamente, contactar, estudar um pouco e analisar o espólio do Sr. Pereira, é que nós percebemos o quanto o espólio do Sr. Pereira, enquanto vizelense, se pode tornar numa grande mais-valia, numa grande referência e ter um grande impacto no nosso turismo, para além do turismo termal, para além do turismo gastronómico, para além do turismo relacionado com a natureza, do Parque das Termas, do Rio Vizela, para além do turismo relacionado com aquilo que é religioso, do São Bento, ter mais uma âncora, uma grande âncora, que de certa forma tem muitos aficionados, que é a mota. Mas não é apenas isso só, a mota, ou o moto, como se costuma dizer, por si só. É a importância e relevância que tem do ponto de vista da história internacional da moto e a importância que tem, não sendo tão vanguardista, mas muito relevante para os portugueses, que é a maior e a melhor coleção de motas portuguesas que existe no nosso país e que, por sua vez, existe em qualquer parte do mundo. A dimensão da coleção pode-se assistir nestas primeiras. Primeiro foram fotografias que eu achei que deveria colocar aqui, que são genéricas, que são, efetivamente, abstratas, para percebermos, abstratas como quem diz, mas conseguir perceber a quantidade, a expressão que acaba por adquirir o espólio que o Sr. Pereira tem entre portas. Depois, mais direcionado, algumas das motas que efetivamente existem e depois não vou ler, mas para as pessoas terem a verdadeira percepção da diversidade que na realidade esta coleção tem, não apenas pela quantidade, mas a diversidade. Temos aqui a Vitória, para percebermos quantos países é que existem aqui motas de referência internacional. De referência internacional. Porque na realidade são motas únicas, são motas que não existem, muito menos existem todas juntas como as que temos efetivamente, neste caso, com a possibilidade de enquadrar este museu. Aqui a questão das motas portuguesas. Tem apenas aqui duas referências às Pachães, que grande parte de vocês conhece. Fiz apenas duas referências, mas tem muito mais de motas portuguesas que a seguir no pequeno filme que temos aqui se vai conseguir perceber. As Alma e aqui a moto mais antiga da coleção, de 1901.
Muito bem, em suma, o que é que eu tentei aqui explicar? A evolução que efetivamente teve a história do castelo, o que foi feito, o que não foi feito e até onde é que nós chegamos, os conteúdos programáticos da intervenção do ponto de vista da arquitetura. Mais do que isto, provar que este projeto que nós estamos aqui a apresentar hoje é o projeto mais escalpelizado e mais pronto que alguma vez a Câmara Municipal de Vizela teve. Isto é, já houve vários projetos para o Castelo de Vizela, já houve várias intenções, mas nunca houve um projeto tão aprofundado, nunca houve um projeto tão pronto. Depois explicar também a relação entre os dois edifícios e depois explicar e demonstrar a importância que este edifício poderá ter naquilo que é a projeção do concelho de Vizela numa área que não nos é atribuída a nós do ponto de vista da Mota, da área da intervenção da Mota, mas de uma área que nos é muito cara, que é a importância turística. E daí que isto, de uma forma global, permite-nos afirmar uma coisa que é muito, muito, muito importante. Desde que iniciamos funções até à presente data, foi nosso objetivo fazer uma coisa que é muito importante. Este é um mandato marcado, sobretudo por aquilo que eu já disse há momentos, que é tentarmos recuperar um atraso estrutural. Este atraso estrutural, face ao que eu referi, não volta a ser necessário repetir, está em vias de estabilização e de ser recuperado. Surge agora um novo ciclo. Este novo ciclo é um ciclo que tem que ficar marcadamente associado a grandes projetos. Mas, e eu refiro isto, é importante que as pessoas tenham a percepção de uma coisa. Muitas das autarquias do nosso país, depois de ter a sua estabilização e ultrapassarem aquilo que é os atrasos estruturais, as dificuldades e aquilo que é efetivamente as necessidades correntes do dia a dia da qualidade de vida de cada um de nós, avançam para grandes projetos. Mas o importante do avançar para grandes projetos é não avançar para elefantes brancos. O que é que eu quero dizer com isto? Nós não podemos criar elefantes, nós não podemos criar, entre aspas, condições para fazer um investimento tão significativo, tão expressivo como este, e depois este investimento ficar parado. Então, nós temos que pensar neste investimento, num grande investimento, um dos maiores investimentos do concelho de Vizela, desde que Vizela é concelho, mas temos que pensar que o maior problema de um grande investimento não começa quando se faz a construção ou quando se projeta. O maior problema de um grande investimento começa quando ele está concluído. Porquê? Porque é a manutenção deste investimento. É prova de que ele foi bem construído. É prova de que ele vai ter vida. É prova que o investimento não foi mal feito. Que, efetivamente, vai dar frutos ao concelho de Vizela. E por isso é que nós pensamos neste investimento na conjugação daquilo que é um edifício com muita história. Um edifício que tem uma ligação muito forte à nossa luta autonómica. Com um edifício que, apesar